poder ter acesso. Deve já aparecer para vocês aí o barulhinho de que começou a gravação. Bom, para os que já chegaram há um tempo, os que entraram agora, nós somos o projeto Clique Verde, nós somos o projeto de extensão da Universidade Católica Dom Bosco. O projeto de extensão, ele é uma vertente, ele é um braço da universidade e tem como objetivo levar conhecimento, levar um serviço, um atendimento para a comunidade. A comunidade, no nosso caso aqui, é Campo Grande, é a cidade do interior, então a gente tem como um propósito justamente atender a sociedade. Cada projeto tem um público específico, né? O nosso projeto tem como público alunos de escola, e já eu explico por quê. Eu sou o coordenador, meu nome é Gabriel Ferracioli, deve estar aparecendo meu nomezinho aí embaixo do meu vídeo, e daqui a pouquinho os outros professores vão se apresentar, os outros alunos vão se apresentar também. E o nosso propósito, nosso objetivo do projeto, boa tarde, Cleide. Nosso objetivo do projeto aqui é levar a educação ambiental através da fotografia. O projeto ele é do curso de comunicação, com habilitação em publicidade e propaganda, do curso de design e do curso de biologia. Então, aqui tem um professor de cada curso e um acadêmico de cada curso. O projeto é feito pelos acadêmicos, o projeto ele começa com esse primeiro encontro agora para falar sobre educação ambiental, medir, entender, compreender como que vocês estão compreendendo a educação ambiental, saber seu papel na sociedade, e aí depois a gente vai falar sobre a importância da comunicação com a professora Cláudia, e na aula de amanhã, no encontro de amanhã, a gente vai falar sobre fotografia. Eu vou passar a bola agora para a Cláudia se apresentar. Peraí, estão me vendo? Sim. Ok. Então, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa oficina virtual, né? Oficina de fotografia virtual. É um prazer enorme estar aqui com vocês, é um prazer também aprender com vocês, né? Essa nossa segunda escola, e eu acredito que a gente possa contribuir muito para o conhecimento de vocês. Obrigada pela presença e espero que o nosso trabalho, o nosso empenho atenda às expectativas de vocês. E obrigado já, queria agradecer ao César por esta parceria. Bom, a questão... Ficou mudo. Oi, oi. Não, estamos ouvindo você sim, Claudinha. Bom, só para me apresentar, eu sou a professora Cláudia Ruas, faço parte desse projeto Clique Verde desde que ele nasceu, em 2017. Ele nasceu com uma pessoa que vocês vão ouvir falar hoje, que é o André Bittar, que é também considerado um dos principais fotógrafos aqui de Campo Grande, está se especializando em araras, né? Foi com ele que a gente montou essa ideia do Clique Verde, que está até hoje, né? Transmitido bastante conhecimento sobre fotografia para os jovens de Campo Grande. Eu sou do curso de Publicidade e Propaganda e Jornalismo também da Universidade Católica Dom Bosco, e juntamente com o professor Gabriel e com o professor Cochil, a gente supervisiona, coordena, administra o projeto de extensão Clique Verde. Que é isso. Cochil, se apresenta ali rapidinho, que daqui a pouquinho parece que o diretor Cláudio, né, César? Diretor, professor? Isso, o diretor Cláudio está na sala, deixa eu ver a Cleir também, que é coordenador. O diretor Cláudio vai se apresentar daqui a pouquinho e dar um recado, porque ele tem que sair. Tá bem. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Cochil. Meu nome também deve estar aparecendo aí no cantinho da tela, só é um pouco mais fácil que o dos demais aí. E está escrito corretamente, tá? É esse montão aí de consoantes mesmo. Meu pai é chinês, a minha mãe que é brasileira, eu só tenho nome chinês, tá? Eu sou biólogo, sou do curso
de biologia, né, aqui da UFDB. A minha área de formação específica é trabalhar com ecologia e meio ambiente. E eu também, há muito tempo, estou trabalhando na área de docência, né? Inclusive, eu já dei aula de Joaquim Murtinho, lá pelos idos de 2003, 2004. E agora, há muito tempo também, desde essa época, também eu sou professor aqui na UCDB. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre essa área temática de meio ambiente do Clique Verde, e nos próximos encontros a gente fala especificamente sobre fotografia. Tá, boa, obrigado. Maravilha. Diretor, vou te passar a palavra, pode falar aí, pode abrir seu microfone, sua câmera. Opa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, professora. Boa tarde, Cochil. Boa tarde, coordenadora Cleir, César. E aos nossos alunos. Eu gostaria de agradecer a parceria nós com o CDB. Temos vários outros momentos de encontros em vários setores, e essa parceria do ensino superior com o ensino médio é fundamental. A nossa proximidade é bem maior do que parece, e está aproximando os jovens do ensino superior. Eu acho que é uma oportunidade única de conhecê-los e de amenizar essa discrepância que para muitos existe ainda hoje de passagem do ensino médio para o ensino superior. Agradecer ao César pelo dinamismo, pela busca de parcerias, e agradecer ao CDB pela escolha da nossa escola. Eu acho isso fundamental. Os nossos alunos precisam dessas temáticas do dia a dia, do cotidiano, e a temática em si do meio ambiente e da fotografia é fundamental para os dias de hoje e para os nossos alunos. Agradecer a disponibilidade dos alunos, isso é importantíssimo, que eles se dediquem. São essas pequenas somativas que marcam a carreira de estudante e vai fazendo com que se amadureça e a gente transcorra nesse momento difícil da melhor maneira possível. Então, aquilo que vocês precisarem, a gente vai estar junto com a coordenação e com o César sempre para ajudar, e que tenhamos um bom trabalho. Obrigado pela parceria, Cochil, obrigado a todos e bom trabalho. Acho que a gente já trabalhou junto no cursinho, não foi não, Cláudio? Trabalhamos sim, Cochil, trabalhamos, Joaquim Murtinho, das antigas, né? Faz só uns 15 anos, só, para mais. É isso mesmo. Que bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Ó, uma delícia, rostinho conhecido aqui, ó. Bom, pessoal, Coxinha, você pode ir preparando para apresentar a sua tela, então? Enquanto isso, eu vou só pedir para a Beatriz, para a Jasmine, para o Pedro dar um oi. E, Gabriel, cadê a Madu? A Madu? Acho que ela não ficou online ainda não. Deixa eu... A Madu tá aqui já, eu acho. Tá aqui? Tá, já tá aí. Já fala um oi aí. Oi, gente, eu sou o Pedro, aluno de design do terceiro. Vou pegar minha câmera também. Pronto. Boa tarde, Nelly. Boa tarde, sejam bem-vindos. Que bom ver esse pessoal querido aqui. Oi, Nelly. Obrigada pelo convite, César e todo o grupo. Nós que agradecemos a sua presença. Bom te ver, Nelly. Bom, pessoal, esses são os alunos, então, Jasmine, dá um oi aí. Jasmine, Madu, dá um oi, Madu. Olá. Oi, gente. Pedro, dá um oi também. Oi. E a Beatriz também dá um oi aí para o pessoal. Oi, gente. Bom, esses são os extensionistas, tá? O projeto funciona principalmente por eles. Tem mais alguns que não ficaram online aqui hoje, mas é bom deixar claro que o projeto acontece por conta da atuação dos alunos. Tem alguns aqui que são novos e não tiveram tempo de ter um treinamento por conta da quarentena, mas a gente está aqui para aprender e trocar informações com vocês, viu? A gente está aqui para justamente colaborar com esse aprendizado nessa plataforma virtual. Então, o professor Cochil vai compartilhar a tela, acho que ele já deve estar se preparando ali para isso.
E ele vai falar sobre educação ambiental, então, com vocês. No final, eu quero dar um recado, tá? Então, no final, eu vou passar um recadinho para vocês de um formulário que eu quero tirar dúvida com vocês sobre quem são vocês, o que vocês entendem de meio ambiente. Depois a gente usa isso para poder mensurar e avaliar. E depois a gente publica isso em artigo científico, a gente apresenta isso em algum lugar. E depois do que o professor Cochil falar, a professora Cláudia vai falar também. Então, eu só vou desligar minha câmera e meu microfone aqui para ele poder apresentar o dele. Gabriel, antes do professor falar, eu posso uma palavrinha rápida? Claro, claro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Cláudia Ruas. Eu acredito que não são todos os estudantes que saibam, né? Mas eu me formei em jornalismo antes de fazer filosofia. Então, eu tive a oportunidade de ser acadêmico e lá na UCDB, e a professora Cláudia Ruas foi minha professora no curso de jornalismo. E quando eu recebi o convite esse ano do projeto Clique Verde, eu fiquei muito honrado, porque eu pude conhecê-lo em 2016, lá no Clarinda, que foi a escola que eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Gabriel, e me senti bastante honrado por esse convite. Então, eu gostaria de aproveitar e agradecer a professora Cláudia Ruas, ao Gabriel, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e um profissional que eu admiro bastante, aos extensionistas, ao professor Cochil também, que está à frente do projeto, junto com vocês, e, obviamente, agradecer à direção escolar, ao Cláudio, ao Eugênio, que prontamente aceitaram abrir as portas da escola de uma forma virtual para esse projeto, e, claro, aos coordenadores do turno matutino, a Nelly, que é uma querida minha coordenadora, a Cleir também, o Isadir, que é das turmas do segundo ano. Quero muito agradecê-los por terem aceito esse desafio. Eu confesso que quando a professora Cláudia... Na verdade, o Gabriel me convidou antes da professora Cláudia, né? Eu falei, olha, vamos esperar voltar às aulas, acho que não vai funcionar muito online, não. E aí a professora Cláudia veio, me convidou, eu falei, tá bom, então vamos verificar uma possibilidade. E deu super certo, então eu quero muito agradecer. Eu não dou aula para as turmas do segundo ano, só para as turmas do primeiro e para as turmas do terceiro, algumas ainda. Mas eu quero muito agradecer por vocês terem se inscrito nesse projeto e por vocês estarem aqui junto conosco nesse desafio, né? E eu espero que esse curso possa ser um marco na vida de vocês e que vocês possam registrar, deixar registrada a importância da conscientização do meio ambiente, porque o meio ambiente também é um tema transversal que a gente precisa trabalhar no ensino médio. Então, eu desejo a todos um excelente curso. Agradeço mais uma vez por vocês terem me convidado e estendido isso à escola. Eu fico muito feliz e me sinto muito honrado. Eu não sei se poderia, né? Eu não sei se a professora Cleir ou a professora Nelly também, como coordenadoras, se elas quiserem dar um oizinho para os professores, para os alunos que estão aí, se pode, mas talvez seja bacana. E um bom curso a todos. Obrigado, César. Cleir, Nelly, se quiserem dar um alô para a turma também, pode ficar à vontade, viu? Só dizer que sejam bem-vindos, né? E que é toda uma oportunidade que a gente tem que usar agora, o online, e aprender é sempre muito bom. Estamos aqui para aprender. Muito bom. Obrigado. Olá, turma. Olá. Que bom que vocês, né, os alunos, aderiram. Fotografia é uma coisa muito legal. Eu amo fotografia e eu penso que quem se inscreveu é porque ama também. E aí vai aprender a amar mais ainda. Que bom, né? Aprender é coisa muito importante. Bem-vindos outra vez. Exatamente. Obrigado. Obrigado, Nelly. Obrigado, Cleir. Obrigado, César. Eu reforço essas palavras. O fato de vocês estarem aqui, vocês como estudantes, estarem atrás de novos conteúdos, novos aprendizados, vai refletir muito na trajetória de estudante, de aluno, como acadêmico futuramente, como profissional de vocês. Cochil, pode assumir daí.
Tá bom, Gabriel, obrigado. Bom, gente, boa tarde a todos novamente. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre educação ambiental e sobre meio ambiente. E eu gostaria que tanto ao longo da apresentação, quanto ao final, aqueles que pudessem contribuir, ou com dúvidas, ou mesmo com qualquer observação a respeito dos temas que a gente vai trabalhar. Eu acho que o professor César foi bem feliz quando ele citou que meio ambiente é um tema transversal. A gente que é da área de meio ambiente hoje tem uma certeza muito grande. Durante muito tempo, todas as áreas de formação parece que acreditaram a algumas áreas específicas a responsabilidade por trabalhar com o meio ambiente, como, por exemplo, para os biólogos. E, na realidade, todos nós temos uma grande obrigação. Isso é muito interessante. Então, eu sempre digo, eu dar aula para um biólogo, para outros meninos que estão fazendo biologia, é muito fácil, porque, naturalmente, eles têm um interesse por vários aspectos da biologia. O interessante é eu conseguir falar com outras áreas de conhecimento. Então, por exemplo, eu sou professor da arquitetura, eu sou professor da engenharia mecânica, também da psicologia. Aí você fala, nossa, mas como a gente pode transitar entre tantas áreas distintas, né? Porque justamente a temática meio ambiente, ela é muito importante para todas as áreas. Eu preciso, de uma maneira geral, que todos os outros contribuam. Por exemplo, há um consenso entre nós da área de meio ambiente de que uma das principais profissões que a gente precisa trazer para o nosso lado é justamente o engenheiro, né, o engenheiro civil, porque são os principais tipos de profissões que acabam sendo responsáveis pelos piores impactos ambientais. Então, é muito importante que a gente consiga ver isso. Tá? Eu vou compartilhar minha tela, mas, como eu disse, podem perguntar a qualquer momento. Durante a minha apresentação, fica muito mais fácil você usar o microfone, porque eu não consigo ver a telinha do chat que tem aqui, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, ou então se o professor Gabriel pode fazer uma gestão aí, olhar o chat, se alguém perguntar. Pode deixar, eu faço eu dou esses recados aqui. Tá bem. Estão vendo? Sim, tá aparecendo aqui. Vou compartilhar aqui. Aí, pronto. Certo, Gabriel? Tá vendo? Certinho, tá a tela cheia aqui. Então tá. Então, gente, nós somos o Clique Verde e a gente vai falar de duas áreas hoje que são muito importantes. Primeiro, a área ambiental, que ela é importante nem só porque a gente pode gostar dela, mas porque ela é essencial. E depois a fotografia. A gente sabe hoje que fotografia ela se tornou muito popular. Você faz um estudo histórico, volta um tempo atrás para olhar para a sociedade, a gente percebe que antes, para você capturar imagens, você tinha que ter uma máquina fotográfica. Antes das máquinas digitais, eu precisava de uma máquina com película, e isso envolvia um custo maior e uma acessibilidade menor. A partir do momento em que um aparelho como esse, agregou câmeras de alta resolução, todo mundo passou a ter acesso às imagens, e as principais redes que a gente tem, sociais, elas se baseiam justamente em imagens. E, até do ponto de vista evolutivo, a gente tem uma fixação por essas imagens, mas isso a gente pode falar em um outro momento. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância de estudar educação ambiental, não como eu digo um hobby, mas como cada vez mais um tema para que todos se envolvam e entendam a importância disso. Então, como eu disse, eu tenho certeza que vocês já trabalharam em algumas áreas, com meio ambiente, e também vocês gostam muito de imagens. Então, talvez essa é a nossa proposta, trabalhar com imagem e meio ambiente para unir dois termos que são importantes para chegar num objetivo principal, conscientizar e, ao mesmo tempo, através de uma ferramenta que vocês, além de
geralmente usarem bastante, também gostarem muito, que são as imagens. E tanto a minha apresentação aqui, ela tem pouquíssimo texto, ela é pautada principalmente em imagens, tá? Então, será que quando você tem aí, ó, vamos pensar um pouquinho, o que vem na sua mente quando nós falamos em educação ambiental? Alguém pode responder isso para mim? Tudo isso de gente? Pode ativar o microfone, gente, para falar. Ana Clara, Viviane, Mariana. Se nós conseguimos interagir, eu sei, a gente, pela experiência recente, que todo mundo gosta de falar pouco, pelo menos aqui. A gente tem até que estudar isso, porque em sala de aula a gente fica, pelo amor de Deus, vocês fiquem quietos. Mas no ambiente virtual a gente tem que falar o contrário, tem que falar, pelo amor de Deus, falem conosco. Acho que eu vou falar, então. Beleza. Meu nome é Ana Clara e quando eu penso em educação ambiental, me vem à mente que é muito mais fácil você ter consciência de como cuidar do meio ambiente, do planeta ou até da sua alimentação do que as pessoas pregam. Por exemplo, eu acho que a educação ambiental engloba a separação do lixo. Eu achava que era muito difícil você separar o lixo em plástico, metal, vidro, sendo que você pode só separar os secos dos molhados, e aí quando você coloca para fora, eles fazem o resto do trabalho para você, então você está contribuindo só separando em 2 grupos. Muito bom, Ana, a sua observação. Obrigada. Tem mais alguma contribuição, além da Ana, que foi muito pontual aí na observação dela, mas que foi muito importante? Cochil, eu penso que é exatamente preservar a vida, né? A nossa vida, e a nossa vida depende dessa educação e dessa reeducação, na verdade, né? De conceber aí a questão da sustentabilidade, saber que nós somos responsáveis, sim, pela vida, né? Muito bem, Nelly, muito obrigado. Então, gente, olha só, pegando esses 2 depoimentos, essas 2 contribuições, a gente em casa recebe educação dos pais, né, dos responsáveis, de várias maneiras, né? Como eu tenho que me portar, se eu tenho que dizer bom dia, boa tarde, obrigado. E a Ana foi bem feliz ali na observação dela. A gente muitas vezes não faz algo porque acha que está distante da gente ou porque é muito difícil fazer, como, por exemplo, a separação dos resíduos, mas que depois que você começa a fazer, é difícil fazer ao contrário. Aqui em casa a gente faz há bastante tempo. Então fica difícil a gente fazer ao contrário, é misturar o resíduo seco com o resíduo orgânico. Então, e a professora Nelly deixou bem claro, a gente não está falando em algo que é uma excentricidade, a gente está falando em algo que é ligado à nossa sobrevivência, né? A gente está passando por um momento que é resultado de mau uso ambiental, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, tá? E uma outra coisa que vem muito como imagem à nossa mente, quando pensamos em educação ambiental, se você colocar no Google, vão aparecer várias imagens, e várias delas fazem essa associação, né, de livros e algum componente natural, como, por exemplo, árvores, folhas, né, planeta Terra. Então, essa imagem aparece muito quando a gente fala educação ambiental. Essa outra, infelizmente, aparece muito, inclusive foi o que a Ana falou a respeito dos resíduos, né, já que o mundo tem tido um problema para fazer uma gestão da quantidade de lixo que a gente produz. Só para vocês terem ideia, Campo Grande produz 1 quilo de lixo por habitante, né? De acordo com o último censo, Campo Grande tem 875 mil habitantes, né, o censo de 2019, e a gente produz 870 e quase 880 mil quilos de lixo por dia. Isso dá uma contribuição de 1 quilo de lixo por pessoa. Isso nós não temos, né, para onde simplesmente mandar do jeito que tem sido feito, que é jogar ele no ambiente, e é óbvio que isso vai resultar em problemas. Quem quiser dar uma olhadinha depois nas manchetes atuais, a Solurb, que é a empresa que atua hoje recolhendo
fazendo o recolhimento dos resíduos e o tratamento deles, ela vai ter que ampliar o novo aterro sanitário. E o lugar que ela escolheu é muito próximo das reservas, das nascentes, dos principais reservatórios que a gente abastecem a nossa água para potabilidade. Ou seja, eu vou colocar o depósito de lixo perto do nosso, da nossa fonte de água potável. Então, não parece nada inteligente. E aí é o que eu falo para vocês. Eu preciso que outros profissionais entendam a importância do ambiente. Por quê? Porque a gente aprendeu desde muito tempo, do século XVI, que beber água contaminada faz mal para a população, tá? Então, eu acho que é importante a gente ver isso. Uhum. Uma outra coisa que aparece muito quando a gente pesquisa na internet é sobre reutilização. E o que eu tenho aqui na imagem é reutilização. Porque as pessoas falam, vamos fazer um curso de reciclagem? Aí ele pega umas Coca-Colas, como estão aqui, e transforma num abajur. Vá lá, eu até vejo assim, bonitinho, mas isso não cumpre um papel ambiental tão efetivo quanto a reciclagem. Tá? A reutilização, eu pego um item e transformo em outro. Então, vamos supor que eu coloque um abajur desse em cada cômodo da minha casa. Eu vou ter tirado, vamos supor, sei lá, 10 Coca-Colas do meio ambiente. Às vezes, num mês, você tomou isso. Então, eu sei que aqui a gente usa para outras coisas. Ó. Às vezes, eu vou em projetos, o pessoal está fazendo esse tipo de brinquedo para as crianças. Eu não gosto muito. Mas espera, está tirando o resíduo do ambiente. Tá, mas as crianças vão brincar um pouco com esse brinquedo e ele vai voltar para o meio ambiente. A gente tem que sempre pensar nisso. Um produto ambiental, estar educado ambientalmente é pensar que um produto tem começo, meio e fim. E o fim dele, ultimamente, tem sido a natureza, e a gente tem que começar a mudar isso. E aqui no nosso estado, isso aqui é muito forte, né? Todos devem conhecer. Uma reutilização da PET é usar ela para fazer gelo para tomar tereré. Então, todo mundo já viu alguém surrando a garrafa de tereré aí para quebrar o gelo para poder tomar. Beleza, é uma reutilização, ela deixou de ir para o ambiente, pelo menos por um período. Mas olha a diferença da gente entender a importância e estar sintonizado com essa temática específica. Isso que eu estou mostrando é reutilização. E aqui é um processo de reciclagem. E nós não temos nenhuma recicladora no nosso estado. Mas eu tenho um lugar que recicla perto da minha casa. Não, você tem um lugar que prensa e vende o reciclável para fora do nosso estado. E no outro estado, ele vai entrar nesse processo que vocês estão vendo aqui. A coleta, a separação e purificação, a destruição do material em particulações, para depois ele ser processado e transformado de novo em um produto utilizável pela indústria. Isso é reciclagem, isso dá dinheiro para quem recicla, e isso evita que o produto vá parar na natureza. Só para vocês terem a ideia de que, em vez de eu ficar pensando, vamos pegar e juntar isso, juntar aquilo e guardar, eu tenho que trabalhar para que toda cidade tenha uma empresa de reciclagem, né? Eu tenho que trabalhar, por exemplo, com esta ferramenta aqui, que eu sei que ninguém, ou a maioria de nós não gosta, que é a política. Porque são as decisões políticas que interessam diretamente para o ambiente. É para falar de recurso hídrico, para falar de resíduos sólidos, para falar de produtos químicos, né? Para falar da qualidade da nossa água. Tudo isso tem a ver com a decisão política. Então, isso é muito importante, né? Quem toma as decisões políticas? São os políticos. Olha, os políticos são eleitos por nós. Então, a gente tem que começar a olhar para essas propostas também e, principalmente, entender a respeito disso. Por exemplo, o Brasil todo ainda está começando a ideia de reciclagem, a transformar um produto em outro. E isso é muito importante para a gente, né? Porque a gente pensa assim, cada vez que eu tenho uma quantidade de lixo sendo tirada do ambiente e transformada em outras coisas, para a gente é muito interessante, né? Olha só, outra imagem. Alguém conhece essa imagem aqui? Da onde que eu estou falando aqui da nossa cidade? Ninguém? Horto Florestal. O Horto Florestal. Quem que falou para mim?
Olha só, essa imagem, ela mostra um pouquinho da nossa cidade, de um aspecto importante da nossa cidade. A nossa cidade passou a ter vários problemas ambientais com o passar dos anos, justamente porque eu tenho diminuído áreas como essa aqui, ó, áreas verdes, áreas de absorção. Quanto mais calçada eu tiver, quanto mais asfalto eu tiver, quanto menos vegetação eu tiver na cidade, pior ela será para nós. Isso não é um luxo, ele gosta de árvore. Não, isso é o resultado de vários estudos que têm mostrado isso para nós. E Campo Grande, ela sempre foi considerada uma das cidades mais arborizadas do nosso país. Então a gente olha para essa imagem e vê que ela ainda não está ruim, né? Se eu pensar em outras cidades como São Paulo, como outras grandes capitais, a gente vai ver que elas talvez já tenham removido quase toda a sua vegetação. Olha outro exemplo bom da nossa cidade. Quem conhece esse lugar aqui da imagem? Parque dos Poderes. Isso aí vocês devem conhecer, gente. Alguém já falou aí, que eu acho que foi a Claudinha, que é o Parque dos Poderes. Olha só, gente. Para quem não conhece o Parque dos Poderes, vai lá, agora não, né? Tem que esperar passar tudo isso. Mas há um projeto da prefeitura muito interessante. Todo sábado, domingo e feriado, eles fecham as vias, uma das vias do parque, para as pessoas usarem para caminhar, para pedalar, para correr, para levarem os filhos, os cães. Quem já foi lá já deve ter observado que há uma grande quantidade de pessoas, né, usando essa área. E, principalmente, olha do que me interessa mostrar para vocês. Quando o então governador do nosso estado, que era o Pedro Pedrocian, ele pediu para construir a sede dos poderes nessa região que era toda natural, ele falou assim, mas eu quero que vocês mantenham toda a vegetação, tira só o lugar dos prédios. E foi assim que ela foi construída. Isso lá atrás, né, há muito tempo, antes mesmo de muitos, talvez, de vocês terem nascido. E aí, olha só, o mundo hoje busca esse tipo de referencial. As várias cidades europeias estão tentando construir, mantendo a maior quantidade de área natural, ou resgatando a área natural que foi removida, justamente pela contribuição que ela traz para a cidade. E não é só essa contribuição que eu falei, não, das pessoas irem passear lá, das pessoas irem aproveitar. Essa área, ela trabalha muito a favor da regulação do nosso clima, para a diminuição da temperatura e para a produção de chuvas, que para nosso estado aqui, a partir agora do meio do ano, já não é tão comum assim, tá? Aqui uma área também, que essa é mais conhecida, é impossível, né? Essa é uma foto que é um cartão postal, que é o Parque das Nações Indígenas, né? Ali, feito ali da ponte ali, que você pega o lago e aquelas torres ali, de condomínios. Então, muitos de vocês já podem ter visto essa imagem, eu quero que vocês olhem, porque eu vou mostrar ela já já, novamente, para quem não conhecia, ou nunca viu essa foto, pelo menos. Aqui uma foto de uma área que a gente tem, que é pouco conhecida, pouco utilizada, que é a Reserva Matas do Segredo, que ficaria na região de Nova Lima. Geralmente, quando nós fazemos essa oficina de forma presencial, a gente já finalizou algumas vezes, levando turmas para fazer a saída fotográfica, justamente aqui, no Parque Estadual do Matas do Segredo. É uma unidade de conservação e ela geralmente é aberta à visitação com agendamento. Então a escola pode ir, vocês podem se organizar em grupos para visitarem, e isso tem que passar a ser uma tradição. Olha como que a gente fala que é importante começar muito cedo esse tipo de educação. Os Estados Unidos, a África e vários outros países, eles têm uma tradição nas pessoas irem e acamparem nos parques, ficarem vários dias dentro dos parques. Aqui no Brasil a gente não tem isso ainda, e a gente ainda está começando com a ideia de visitar unidades de conservação. Quem gosta de assistir filmes, você vê que vários filmes norte-americanos, eles estão dentro de unidades de conservação, aliás, visitando parques, acampando com aqueles trailers. Isso faz parte da cultura deles, eles têm muitos parques lá. A gente está começando com essa ideia. Quando eu digo começando, não é hoje, tá, gente? Mas sim nos últimos anos. E essa área aqui, quem conhece? Quem já foi lá? Gabriel conhece. Eu conheço.
Nossa, já fiz trilha a pé, já fiz trilha de bicicleta, tirei foto no pôr do sol. Pôr do sol. Já foi na cachoeira? Já foi na cachoeira gelada. Exato. Eu sempre levo meus filhos lá, vou com a minha família, a minha esposa adora lá. O pessoal fala que ela é a mulher do Morro do Ernesto, porque todo o programa dela é ir no Morro do Ernesto, e a gente já foi várias vezes, tá? Então a gente vai bastante mesmo, como o Gabriel falou, tem uma vista muito bonita que as pessoas sobem para contemplar, o pessoal pula lá de parapente, tem trilha, o pessoal vai de mountain bike, e o pessoal vai também para nadar, né, para tomar banho lá quando estava bem quente, porque, como o Gabriel falou, as águas são bem geladas mesmo. Então, essas áreas, elas têm que ser mantidas para isso mesmo, para o uso da população, mas elas não podem ser 1, 2, 3 e ser uma cultura assim, de vez em quando eu faço. A gente tem que considerar elas como importante no nosso dia a dia, até por conta de alguns fatores que eu vou mostrar para vocês, tá? Olha só, primeiro, isso é resultado de uns estudos muito interessantes feitos por profissionais da área de biologia aqui, que são os estudos de bolsões de calor. Esses estudos têm mostrado que as áreas rurais, elas mantêm toda uma dinâmica diferente das áreas urbanas, que chegam a ser de 3 a 10 graus mais quentes do que as áreas rurais. Significa que quando eu tenho vegetação no centro da cidade, eu torno o clima um pouco mais agradável do que quando eu não tenho. E, principalmente, né, quando eu não tenho essa vegetação me dando suporte, eu também não tenho infiltração de água no solo, que está dizendo aqui, ó, penetração de água. E cada vez mais as cidades têm sofrido com enchentes. Campo Grande hoje tem 40 pontos de risco que a prefeitura mapeou como áreas de enchente. E todos os anos elas têm sofrido impacto no começo do ano, principalmente, que é onde se concentram as nossas chuvas. Então, pensa se a gente morar numa região dessa. Toda hora a sua casa pode estar sendo invadida por água e estragando tudo. E se a gente não tem várias casas, como a maioria de nós não tem, como você muda dali e vai para onde? Então, tudo isso pode ser feito de não ter aprendido corretamente a importância de meio ambiente, mesmo na manutenção da cidade. Percebam que eu não estou falando que a gente tem que morar todo mundo na área rural, que as cidades não podem existir. As cidades têm a obrigação de serem melhores, e é isso que a gente está falando aqui. E eu quis mostrar para vocês como que não saber várias coisas sobre o meio ambiente tem mostrado para a gente que as coisas podem piorar para nós. Então, a gente está passando por uma pandemia e só por isso nós estamos fazendo essa oficina virtualmente, senão a gente estaria interagindo pessoalmente, como sempre fizemos, mas ninguém tem dúvida que o Covid ele é uma consequência do mau uso ambiental, principalmente da retirada de áreas naturais e do consumo de animais silvestres. Aí o pessoal vai olhar, se você for olhar a tendência de alguns tipos de mídia, imprensa e tudo mais, assim como a tendência de algumas pessoas, vão falar, beleza, é por conta da China, o chinês come de tudo. Olha só, aconteceu na China, mas poderia ter acontecido em qualquer estado, inclusive no nosso. Eu viajo muito a trabalho aqui para o interior do nosso estado. Aqui no nosso estado, vocês sabem, e talvez alguns não saibam, as pessoas comem muitos animais silvestres, tá? Então, por exemplo, você deve saber quais animais aí as pessoas comem. Ó, capivara, anta, o pessoal come muito tatu. E todos esses animais são reservatórios de doenças que a gente geralmente não tem. A gente come animais de produção, né, que são animais criados para isso. Embora isso seja discutido por várias pessoas, como se é certo ou se é errado, esses animais eles são tratados, eles recebem medicações. É diferente de eu sair pegando o animal lá da natureza. Então, eu já recebi informação da Polícia Militar Ambiental de várias pessoas intoxicadas por terem comido carne de tatu, né? Então, não só é um fato que não é novo, como ele tem piorado. A gente tem, ao longo da história, como estou mostrando aqui para vocês, ó, todas essas grandes
pandemias, essas grandes pragas, ó, que estão aqui, peste negra, a gripe espanhola, o H1N1, todas elas são consequências de má interação com o ambiente. A gente diz que se eu tenho uma área natural e com grande biodiversidade lá dentro, com muitos animais, eles funcionam como espécies sentinelas, né? Eles funcionam como uma barreira de proteção. Os grupos que são patógenos deles ficam neles. Quando a gente começa a avançar, retirando as áreas naturais e usando esses animais de alguma forma, a gente começa a entrar na linha de frente. Isso aconteceu com HIV, isso aconteceu com Ebola, e agora, infelizmente, aconteceu com SARS-CoV, né? Esperamos que a gente vá conseguir passar por esse momento, como todos esses outros momentos que estão aqui na tela, nós atravessamos, mas olha a quantidade de pessoas que ficaram para trás nesse processo, né? Então, e o Brasil hoje já passou de 60 mil mortos. Então, a gente tem que considerar que as coisas não podem continuar acontecendo como elas vêm acontecendo. E será que Campo Grande tem problemas urbanos? Será que nós aqui temos alguns problemas locais baseados nisso que eu mostrei para vocês? Eu vou deixar a Beatriz falar essa parte aqui para mim. Ela vai apresentar para vocês alguns problemas. Beatriz, está aí? Oi, gente, vocês estão me vendo? Sim, estamos vendo, sim. Ah, tá. Então, gente, eu acho que todo mundo já deve ter visto algum problema aqui, né? Normalmente, quando tem enchente, são os problemas mais visíveis nas ruas, né? Esse aqui é o córrego em Biruçu. Como que ele tá? Isso tudo é um problema ambiental bem grave, porque isso é lixo que as pessoas não descartam corretamente. E aí faz com que enche de lixo, transborde para as ruas, e aí acontece a famosa enchente, né? Esse é o lago do Parque das Nações, que tá naquela foto bonita que o professor mostrou, e que agora tá assim, infelizmente, né? Por culpa nossa. Esse é o córrego Cabaça também, que vocês podem ver que tá cheio de lixo. A cor da água também é péssima, né, Beatriz? A cor da água tá feia, deve estar fedido. Com certeza. E tudo isso, todo esse lixo que vai para esses córregos fazem com que eles transbordem. E uma hora esse lixo volta, né? E quando ele volta, acaba acontecendo isso que vocês estão vendo nas fotos. Isso aí é perto do Shopping Campo Grande, acho que todo mundo já viu. É bem impactante quando a gente vê por foto, que a gente consegue ver por outros ângulos, né? Como que é impactante, a gente vê os carros sendo levados. Então, é bem difícil. Esse aí é Rashid Nether, né? E isso é muito ruim, porque a gente acaba tendo que gastar mais recurso público para reconstruir coisas que a gente poderia evitar, né? De jogar lixo e fazer com que esse lixo volte e cause esses transtornos para a gente. São espécies de árvores, né, que estão plantadas em lugares errados, espécies erradas em lugares errados. Olha como que acaba acontecendo de a gente ter perdas materiais com isso, né, perda do meio ambiente e materiais também, porque toda perda que a gente tem do meio ambiente a gente também perde com isso. Exato. E aí, gente, uma pergunta que a gente deixa para vocês, né? O que você quer para a sua cidade, para a cidade que você mora? Se você mora hoje em Campo Grande, né? O que você deseja? Todos esses impactos que a Beatriz mostrou para vocês aqui da nossa cidade, se vocês fizerem uma pesquisa histórica aí, vocês vão ver que está acontecendo há um certo tempo. Todos eles são erros de tomadas de decisões públicas. Por isso que eu digo, não adianta a gente ficar só conversando com os pares, eu gosto e eu converso com quem gosta. A gente tem que conseguir conversar com quem não sabe e não está muito interessado nisso, mas que toma decisões.
Então, a gente está tendo problemas no nosso estado, a gente está tendo problema no nosso país, e o mundo também tem vários problemas. Eu sempre acho que os alunos de hoje, eles serão cidadãos do mundo. Porque se você pegar 40, 50 anos atrás, era muito difícil a gente mudar de país, viajar. Hoje não está tão difícil assim, no futuro vai estar mais fácil ainda. Então, eu penso que você tem que pensar justamente nisso. O que, que você quer para o lugar onde você se estabelecer, onde você colocar a sua residência com a sua família. Então, essa era a ideia que eu queria que vocês pensassem para hoje. Aqui estão as imagens das nossas redes sociais, tanto do Facebook quanto do Instagram, né? Então, as imagens, inclusive, que a gente conseguir trabalhar com vocês, elas vão aparecer nessas mídias. E agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Nós todos queríamos ouvir, né? Vou parar de compartilhar minha tela aqui e saber de vocês. Gente, fiquem à vontade para compartilhar, por exemplo, principalmente a questão do que vocês identificam do que foi falado, do que foi mostrado aqui. Por exemplo, a gente costuma, o professor e a Beatriz comentaram algo que é muito comum, que é como a gente fica impressionado e gera notícia quando acontece enchente, quando acontece o assoreamento lá do Parque das Nações. Só que tudo isso acontece por essas pequenas ações que a gente vai fazendo ou deixando de fazer, e de repente o bueiro entupiu, de repente o córrego transbordou, de repente meu carro foi levado e agora eu me importo com o meio ambiente, agora eu acho isso impressionante. Então, eu moro perto do Imbiruçu, eu convivo com isso. As pessoas jogam lixo aqui e é batata, a gente até faz bolão aqui, faz bingo para saber quantos carros vão boiar agora quando tem enchente. E perto da casa de vocês, o que acontece, o que vocês reparam, o que vocês identificam de gente jogando lixo perto de córregos, jogando lixo na rua, o que vocês podem contribuir aqui pro papo? Jonathan, Isabelle, o que vocês podem contribuir aqui? Paola? Vocês podem usar o chat também, né, Gabriel? Quem tiver vergonha de falar, pode escrever ali no chat, gente. Leidiane também, Andriele, Isabelle. Eu tenho uma outra observação, se vocês quiserem falar. Quem usa o Parque das Nações Indígenas, ou quem pelo menos ia passear nos finais de semana, e viu como ele era e ver como ele está, será que vocês acham que o que está sendo feito agora, que é a retirada da areia, ela é uma solução eficiente? Vocês consideram? Eu falou ali, perto da minha casa, deixa eu ver aqui, tem um terreno abandonado e é limpo pela prefeitura. E todo mês tem lixo como sofá e guarda-roupa, entre outras coisas. É isso mesmo, Paola. E olha só, eu orientei um aluno no curso de biologia, justamente porque ele passou a olhar sofá, e aí ele falou, professor, eu vejo muitos sofás por aí. Isso me incomoda tanto. Eu falei, vamos fazer um monitoramento? E aí nós mapeamos a cidade inteirinha, Paola, e ele pegou, e ele todo final de semana pegava a moto dele e saía cumprindo um número determinado de horas em alguns bairros. Ele andou todos os bairros de Campo Grande. Em 6 meses, nós encontramos 636 sofás jogados no ambiente. E aí o que acontece? Aquilo que a gente fala, não adianta eu culpar o governo, culpar várias pessoas, porque não tem um fiscal para cada um de nós. A prefeitura limpa, mas no outro dia, no outro mês, já está tudo cheio de lixo de novo. Então, o que a gente percebeu? Que há um grande desinteresse do que como as pessoas tratam o meio ambiente.
E um desses sofás que a gente abriu estava cheio de escorpiões. Tinham mais de 1.000 escorpiões. Ela colocou os ovos da fêmea entre as espumas, né, que estavam em decomposição. Quando a gente levantou as espumas, tinha muito escorpião. Então, aí depois os escorpiões vêm para as nossas casas e a gente começa a se questionar o que está acontecendo, de quem que é a culpa. E muitas vezes a culpa é nossa mesmo por jogar o lixo em locais inadequados, né? Então, a Paula está falando aqui, ó, isso acaba trancando a rua, os carros acabam tendo que passar. Eu morava numa região de chácaras que uma vez por mês a prefeitura limpava, pelo menos, mas no outro mês já estava tudo jogado lá e não dava mais para usar a mesma rua. Então, como você falou, não só os escorpiões, dengue e outros animais sinantrópicos também. Mais alguém, gente, quer fazer alguma observação? Obrigado, Paula, pelas suas observações, foram bem pertinentes. Esse é um dos problemas que a gente trabalha muito em cima aqui em Campo Grande. Cochil, eu vou pedir então para a Cláudia, já que ninguém mais vai se pronunciar aqui, eu vou pedir só para a Cláudia ir organizando ali a apresentação da tela dela, e aí a gente continua, mas é importante que tudo isso que o Cochil comentou, que a Beatriz comentou, que vocês pensem, comecem a fazer uma reflexão sobre essa questão da nossa importância, o que a gente tem de papel nessa nossa sociedade, né? Não adianta a gente só se impressionar, né, Cochil? Pode falar. O Jonathan fez uma contribuição aqui no chat. Ele colocou: as pessoas fazem mal ao meio ambiente e depois quando vem o efeito das nossas ações, elas ficam querendo reclamar da situação. É isso mesmo, Jonathan. E quando a gente fala em educação ambiental, olha que interessante. Ao longo do processo histórico de formação dos seres humanos, a gente sempre se colocou fora da natureza. Eu sou um homem, tudo está aqui para eu usar. Eu estou acima de tudo e de todos. E esse é um processo que está errado. A gente está no meio da natureza, a gente faz parte do meio ambiente. Qualquer parte que eu lesiono dela, que eu causo um prejuízo, imagina, o ser humano não suporta 5 dias sem beber água. Quer dizer que a nossa sobrevivência é muito baixa. Então, por exemplo, eu considero perfeitamente que há problemas em todas as cidades com a legislação ambiental, com retirar resíduo, mas a população não contribui. Eu cansei de ver as pessoas na minha frente descer o vidro do carro e jogar o lixo pela janela. E aí você vai falar que a culpa é de quem? Né? Como que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa? Mas eles fazem, vocês todos já devem ter visto esse tipo de ação. Obrigado, tá, Jonathan, pela contribuição também. Aqui. Fique à vontade, Claudinha. Vocês estão vendo? Estamos. Compartilhou aqui. Tá ok aí? Então tá bom. A Madu que vai começar, aí depois eu falo sobre o mercado de trabalho, né, Madu? Pode aí você vai me falando que eu vou passando o material, tá bom? Tá bem, professor. Por enquanto, aqui, para mim, tá preta a apresentação. Tá preta para mim também, Cláudia. Aqui também. Ai. Professora, na hora de apresentar, você clica para abrir a janela que está aberta ao PDF. Espera um pouquinho. Fica mais fácil. E agora? Agora foi. Agora está carregando aqui, foi? Aperta Ctrl L, né? Vocês estão vendo? Sim. Tá, então tá bom. Posso começar? Pode. Tá bem. Eu sou a Madu, sou aluna de design e extensionista do CLIC, e eu vou falar um pouquinho, junto com a professora, sobre a comunicação e a fotografia. Pode passar, professora, conforme for falando. Tá.
eu quero falar primeiro sobre o porquê usar as imagens na comunicação e quais seriam suas vantagens e etc. Primeiro, a gente começa com uma frase que fala: imagens valem mais que palavras. E às vezes a gente fica observando muito, por exemplo, quando a gente quer saber de alguma coisa ou saber sobre a situação de uma pessoa, a gente às vezes não sabe, não conversa direito com ela, mas ver uma foto do que ela está fazendo ou de como ela está, a gente já sabe mais ou menos a situação em que a pessoa está passando. E essa frase, ela é de uma expressão popular do filósofo chinês Confúcio. Ele é um filósofo e um pensador político, e ele utiliza essa frase para transmitir a ideia que o poder que a imagem tem para comunicação. Eu queria só falar para a professora, eu não sei, aqui para mim está travado, não sei se a professora está passando as imagens. Passa. Eu estou no outro slide depois do Confúcio. Tá vendo? É porque Aqui na ainda tá tela aqui ainda tá aparecendo o projeto e o celularzinho tirando foto. Sim. Uai. Ai. Aqui para mim tá normal. É porque para a gente estava mostrando o PDF aberto. Oi? Você está mostrando para a gente o PDF aberto. O programa, o Acrobat, ele é o PDF. Vê se você está passando nele. Bom, pera um pouquinho aí. Professora, se a senhora quiser, eu posso passar os slides. Então passa aí que vai. Eu acho que eu não sei o que está acontecendo aqui. Para mim tá normal. Então eu vou parar aqui, ó. Aí você começa, Madu. Tá bom. Vamos ver. Aí. Oi? Oi. E, bom, voltando na frase de antes do Confúcio, sobre imagens valerem mais do que palavras, porque o significado está relacionado sobre compreender a situação que a imagem está tratando. Por exemplo, como eu tinha dito antes, sobre uma pessoa que você quer saber, ou sobre uma situação que está acontecendo. Então, tudo isso você pode saber através da imagem, por exemplo, como vídeo, de charge e a fotografia. E até tem uma facilidade maior para você até compreender sobre o que está acontecendo. E quando o Confúcio fala sobre isso, ele também está falando sobre os usos simbólicos da escrita, né? Sobre os ideogramas que eles usam na Ásia, por exemplo. Como o Confúcio era chinês, esses são os ideogramas chineses, né? Então, cada palavrinha dessas tem um significado porque elas moldam algumas formas, né? Então, são outros tipos de imagens que acabam passando alguma mensagem para a gente. E como a gente tem vários tipos de imagens, a gente tem essas que servem para nos ajudar a refletir sobre o que está acontecendo, né? Então, não importa também se você é professor, se você é estudante, se você é modelo ou qualquer coisa assim, você vai estar conseguindo entender a mensagem que aquela imagem está passando. Então, aqui a gente tem o outdoor que
está falando sobre o meio ambiente, né, o desmatamento. Então, a gente tem 3 árvores em pé, com um terreno vazio, e alguns rastros de árvores que foram destruídas e deixadas ali, né? Então, é uma frase também, essa de Confúcio, que é explorada pela publicidade, pela propaganda, e a gente pode perceber isso também aqui, nessa imagem que a gente tem da Coca-Cola. Se eu não me engano, esse desenho que forma o bracinho, ele está sempre debaixo da logo da Coca-Cola, né? E quando a gente olha para essa imagem, a gente sempre vai se questionar assim, por que tem uma mão, um dedo apontando para baixo, né? E quando a gente perceber, a gente vai ver que tem os locais de reciclagem ali, né? As latinhas de lixo para separar o que deve ser colocado em qual parte. Aqui também a gente tem uma imagem do McDonald's falando sobre o Halloween, que a gente sempre recebe aquelas imagens dos fantasminhas, né? Quando as crianças vão se fantasiar. Então, os olhinhos pretos ali estão bem colocados como se fossem a fantasia dos fantasminhas, né? E qual que é o poder da imagem na comunicação? A gente sempre, quando a gente olha uma imagem, a gente consegue se comunicar melhor, né? E a gente recebe vários tipos de informações diferentes. Então, a gente pode se motivar, a gente pode se emocionar, pode promover, pode fazer reflexão. E tem até mesmo algumas fotografias, assim, a gente vê, por exemplo, tem alguns ramos da fotografia que são diferentes e a gente percebe algumas fotografias de guerra, por exemplo, né? Então, são várias coisas que a gente pode perceber numa imagem que vai tratando de assuntos diferentes e querendo transmitir uma sensação diferente, né? Então, essa imagem aqui a gente pode estar recebendo a mensagem sobre abuso infantil, sobre a violência contra a mulher, né? Isso tudo se caracteriza pela mão de um homem tampando a boca da criança, da mulher, né? Então, são várias mensagens que estão passadas, essa aqui por conta da diversidade racial, né? Essa aqui também a gente vê quando perto a gente está dos animais, né? Aqui é um cavalo, mas a gente tem um cachorro, um gato, um animal que a gente é mais próximo. E agora eu vou falar um pouco sobre a importância do uso das imagens na comunicação. Quais seriam a importância hoje em dia, né? O nosso cérebro, ele guarda mais memórias a gente tem imagens principalmente guardadas, né? Então, às vezes, é como se a gente conversasse bastante com uma pessoa, mas se ela mandar uma foto, aquela imagem que vai ficar, a gente tem ela fixa, por exemplo, mais do que se for palavras, sabe? E então, por isso que as imagens estão em todos os lugares, porque às vezes a gente pode lembrar da imagem mais do que do texto ou da frase que está sendo usada. Então, a importância da imagem ela se fortalece mais ainda quando a gente trabalha com pessoas que não têm o hábito de leitura, né? E isso acontece muito com nós que somos brasileiros, porque acaba uma pesquisa mostrando que nossa população brasileira ela não tem um hábito de leitura, sequer já comprou algum livro na vida, né? E apesar dos índices terem aumentado conforme as pessoas vêm buscando até mais a leitura, a gente percebe que essa leitura sempre vem atrás de imagens, né? Então, por exemplo, tem livros que tem charges, os mangás, os desenhos, né?
E às vezes até mesmo os vídeos no YouTube, que isso facilita muito, porque como a gente tem a internet hoje em dia, a gente pode até acompanhar as imagens ouvindo a pessoa falar e a gente nem precisa ler, né? E provando mais uma vez que as imagens valem mais que 1000 palavras, a gente acaba tendo os memes, né? E tem esse do Neymar, que é um exemplo. Que lá da última Copa que teve. Então, os memes, eles acabam se tornando virais ainda mais, acho que para nós que somos brasileiros, porque a gente tende a interpretar as coisas com mais facilidade, mais humor também, né? Não só falando como se tudo fosse brincadeira, assim, mas a gente acaba levando na piada, porque algumas coisas que acontecem são meio absurdas. Então, a gente faz os memes querendo retratar coisas sérias também, né? Apesar de ser uma brincadeira. Então, esse meme do Neymar que a gente viu, ele acaba sendo um exemplo disso, porque alguns repórteres não falaram nada, né? Porque as pessoas começaram a brincar com as imagens. Porque o Neymar, por exemplo, ele na última Copa, as brincadeiras estavam sendo mais que ele estava caindo do que jogando. Então, aquela imagem que a gente viu anteriormente, ela se resulta nisso, né? Porque um andador, a gente coloca os bebês dentro de um andador para o bebê não cair, porque ele está aprendendo a andar, a gatinhar, essas coisas, né? Então, o meme do Neymar é basicamente isso, né? É o que os repórteres queriam dizer, mas eles não precisavam nem falar nada, porque uma imagem já bastava. E com isso eu vou deixar o resto com a professora Cláudia. Tá. Bom, gente, para resumir um pouquinho o que a Madu acabou de falar, então a gente vê que a fotografia ela é um meio de nós nos expressarmos, ela é uma forma de comunicação. Porque quando a gente estuda comunicação, a gente vai ver que comunicação vem de comunicare, né, do latim, que significa trocar, partilhar. E é exatamente isso quando a gente fotografa. Qual é o nosso desejo? É o desejo de partilhar alguma coisa que a gente produz. E com aqueles motivos que a Madu falou, de emocionar, de refletir. Então, nós trouxemos algumas fotos sobre o desmatamento, já que é o foco do nosso projeto, mas também algumas fotos que nos atingem diretamente, como o abuso infantil, como a questão do racismo, e a gente poderia fazer 10.000 slides só sobre essa forma de expressão que os fotógrafos usam para chamar a nossa atenção, né? Para nos fazer não ver só uma imagem, mas tudo que ela traz que ela tem atrás dela, todo aquele processo que eu posso motivar, mas principalmente que eu posso trazer uma determinada reflexão para aquele momento, para aquele determinado momento. E aí a gente pensa numa coisa, bom, quem é que faz tudo isso, né? Será que eu posso me tornar um fotógrafo? Como é que é esse processo? Então, a gente pensou em trazer essa discussão para vocês, até para que vocês assistam amanhã a oficina com outro olhar, com outro pensamento, que não somente esse pensamento de entretenimento, mas vocês podem olhar essa oficina de fotografia como uma nova oportunidade de trabalho para vocês, como uma nova porta que está se abrindo, para, às vezes, para um mundo novo que vocês não pensaram ainda. Por quê? Porque, como disse o professor Cochil, a fotografia, ela se popularizou muito. Como que ela se popularizou? E não... Por quê? Porque hoje nós temos o digital e não preciso mais de uma máquina Canon para tirar uma boa fotografia. Um celular básico, dependendo daquele olhar que eu tenho sobre o objeto, sobre a paisagem, ele pode ser o grande diferencial. Hoje eu não preciso mais ter um bom equipamento para ser considerado um bom fotógrafo. Eu preciso de um olhar diferente,
usar algumas ferramentas criativas que vocês vão ver na fotografia amanhã, para que vocês possam se destacar no mercado. Então, só volta um pouquinho, Anu, só para vocês entenderem dessa popularidade que a gente conseguiu, e não só isso, do fácil acesso que todos nós temos, independente da nossa classe social, né? Então, antes, o equipamento era muito caro, as máquinas precisavam um filme, que eu tenho certeza que vocês não conhecem, mas a gente precisava ter nas nossas máquinas uns filmes reveladores que você, depois que fotografasse, você tinha que levar em empresas especializadas que mandavam esses filmes para São Paulo, para depois a gente ter a foto num papel. E, às vezes, como a gente não sabia, pagava-se muito caro e vinha as fotografias todas pretas, porque a gente não sabia abrir a máquina enquanto estava o filme dentro da máquina. Então, era um processo complicado. E aí a gente tinha muito pouco fotógrafo. Hoje não. Hoje os fotógrafos profissionais se confundem com os fotógrafos amadores. A gente tem muito fotógrafo amador, muitas vezes melhor, com outro olhar do que os fotógrafos profissionais. Então, hoje os equipamentos são baratos, principalmente por meio das máquinas digitais. E eu não vou dizer nem máquinas, eu vou dizer hoje os smartphones, que é por isso que o Clique Verde quis focar essa oficina, tá? Então, pode passar para mim, Madu, o slide. Então, hoje, o profissional, ele não precisa de um investimento muito alto. O que ele precisa? Quais são algumas dicas que eu dou para vocês, para que vocês podem fazer da fotografia um meio da sobrevivência, um meio de vida? Então, a primeira coisa vocês já estão fazendo. Vocês já estão no meio de pessoas que entendem, no meio de pessoas que podem te ajudar. Ou seja, uma oficina de fotografia também traz para vocês o que vocês conhecem como networking, né? Mas também já dá um diferencial para vocês. Por quê? Porque vocês já estão estudando um pouco de fotografia. Amanhã vocês vão ver algumas dicas que às vezes vocês iriam levar horas ou dias ou semanas para compilar. E aqui a gente vai entregar para vocês em algumas horas de dicas, de material que vocês vão usar. Uma outra coisa também que vocês já estão diferenciados, porque vocês já vão estudar também um pouquinho amanhã com o Pedro, a história da fotografia. E hoje vocês vão ver comigo alguns dos principais fotógrafos. Para quê? Não é só para dizer, olha o fulano, olha o Beltrano, mas para você ver como o olhar desses fotógrafos, que um dia foram amadores, fez a diferença na vida deles. E uma outra coisa é isso, muito diferente. O Pedro vai ensinar vocês a ter esse olhar diferenciado para esse objeto, que é o treinar o olhar fotográfico, né? E uma outra coisa, que essa seja a primeira oficina que vocês participem. Hoje na internet vocês têm N oficinas, eventos gratuitos. Para quê? Para que vocês conheçam cada vez mais desse universo que encanta vocês. Vocês não estão aqui hoje porque a fotografia encanta vocês a partir de hoje. Vocês já estão exercendo esse olhar há muito tempo, desde que você ganhou seu primeiro aparelho celular e que ele te dava essa possibilidade de fotografar. Hoje e amanhã, você só vai ver uma maneira diferente de fotografar, que pode, não estou dizendo que você vai ser obrigado, não, mas que, de repente, se você começar a treinar, a dedicar todo dia a não olhar uma árvore e fotografar, mas se deitar, ficar de lado, subir numa escada, colocar algumas coisas nessa árvore, ou seja, treinar esse olhar diferenciado para o objeto, é que vai também te ajudar a ter um grande destaque. Por quê? Porque hoje o mercado da fotografia, ele está se popularizando, e está aí para todo mundo poder usar, fazer parte desse mercado. Não é só para quem tem uma excelente máquina. E aí você vai ver depois lá no fim, como a gente trouxe alguns exemplos,
que área que é melhor para vocês trabalharem como fotógrafo? Então, hoje, com a fotografia digital, que está impulsionando esse mercado, fazendo com que mais pessoas, né, vejam ela como meio de sobrevivência, onde que você pode atuar? Então, você tem a fotografia infantil, a fotografia de família. Vou dar uma dica para vocês que está crescendo muito. A fotografia de pets. Hoje os pets estão se tornando grandes modelos, né? Você também tem a fotografia de moda, a fotografia culinária. Hoje os restaurantes pagam fortunas para esses fotógrafos especializados em culinária. Mas vocês têm de paisagem, de viagem, a fotografia esportiva, o fotojornalismo, e também isso que as agências hoje de propaganda pagam muito bem para fotografia publicitária, que é aquelas que são utilizadas nas campanhas publicitárias. Então hoje, você tem um vasto caminho, um vasto campo para você fotografar, que não depende mais de você ter um aparelho caro, um aparelho com várias lentes. Então, você tem hoje, na verdade, aquilo que vai fazer a diferença no que você vai fotografar, que é você, que é o seu olhar. Então, continuando, se você realmente gostar da fotografia, então, o que eu quero dizer? Para você ir treinando esses novos olhares. Porque tem um outro mercado aí, que são os mercados hoje da rede social, que com esse momento que a gente está vivendo, está todo mundo querendo fazer a diferença onde? Na internet. Por que instrumento de comunicação? As redes sociais. O Instagram, né? Instagram, hoje eu tenho feed, eu tenho os stories, então se eu quero uma coisa mais profissional, eu vou para o feed, mas se eu quero alguma coisa mais intimista com o meu público, para provocar mais engajamento, eu vou para os stories. O importante é que nada no nosso mundo hoje funciona sem imagem, né? A gente tem a capa para o nosso canal, a capa para o Facebook, para o Twitter, e tudo isso que eu já falei hoje para você sobre esse mundo da internet. Então, a gente não pode trabalhar hoje em nada sem a gente ter um pouco de criatividade. Eu não estou falando muito, não, porque esse muito, ele vem com o tempo. Mas você sempre trabalhar essa criatividade quando você fazer o uso da imagem. E imagem nada mais é do que a nossa querida, né, e adorada fotografia. Bom, você pode passar, Madu. Bom, só para complementar, hoje você pode estar perguntando, Cláudia, você está falando do mercado de trabalho, que eu posso ser um fotógrafo. Claro, quanto mais eu estudar, melhor. Mas hoje, mais ou menos, quanto é que tira um fotógrafo, né? Eu vou dizer para você que vai depender de você. Eu conheço fotógrafo que tira R$1.000 por mês, mas eu conheço fotógrafo que tira 20 mil por mês. Então, nessa pandemia, os nossos fotógrafos de Campo Grande nunca fotografaram tanto. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, né? Então, eu quero casar, eu vou casar daqui em novembro, vamos dizer assim. Então, vamos aproveitar hoje que nós dois estamos em casa, de home office. Então, estão visitando esses lugares que o Cochil mostrou para você, como o Morro do Ernesto, tirando fotografia em trilha. Quem está grávida está fazendo muitos ensaios fotográficos, as mães com seus bebês, as mães com as suas crianças de 2, 3 anos, né? O próprio professor Gabriel, entra no Instagram dele que você vai ver a criatividade dele com a Nina. Então, hoje as pessoas estão fotografando mais do que nunca, tá? E, então, hoje você pode ter esse olhar diferente e pode, sim, representar essa nova oportunidade. Volta um slide para mim. Olha, ele não mora mais no Brasil, ele é tão famoso, né? Além de ser um dos mais antigos, né? Ele é um dos maiores fotógrafos brasileiros. A nossa realidade da floresta amazônica, da nossa comunidade indígena, ela só foi conhecida lá fora pelo trabalho do Sebastião Salgado. Então, é interessante vocês entrarem nas redes sociais dele, no site dele, para ver o olhar dele, o olhar diferenciado dele sobre essa parte
sobre esse recorte que ele fez sobre o Brasil, né? Então, é um dos maiores fotógrafos, hoje ele vive em Londres, tem N trabalhos, e o outro são 2 fotógrafos que eu trouxe aqui de Campo Grande. Um é o Dick Arruda, olha só que imagem bonita, ele podia fotografar o casal apaixonado, mas ele fez um ângulo diferente, né? Então, eu estou colocando aqui a rede social dele, o site dele, para que você o acompanhe. Por quê? Porque uma das coisas do fotógrafo que é muito importante é a construção dele de networking. E um networking que você está começando hoje com o professor Gabriel, com a professora Cláudia, com o professor Cochil e com esses nossos alunos que vivem um pouco mais a fotografia do que você e que podem estar contribuindo. E, por último, para a gente encerrar, eu trago um ex-aluno da UCDB, o André Bittar. Ele começou a fazer design, depois ele foi para publicidade, mas ele não queria trabalhar em agência. Então, ele foi trabalhar a fotografia publicitária. E dentro desse trabalho dele, ele foi para jornal, trabalhou o fotojornalismo, mas ele não estava satisfeito. Ele fez hoje, o que ele fez para se destacar? Ele pegou um objeto, que são as nossas araras, e fez delas o seu ponto de... o seu grande diferencial. Então, hoje, André Bittar é conhecido no Brasil por fotografar as nossas araras. Eu também coloquei a rede social dele. Cada foto que você fica assim, boca aberta de ver. Só que também ele sai toda manhã. Claro, ele já tem um equipamento diferenciado, porque ele precisa de detalhe, ele precisa, às vezes, de fotografar à noite. Então, são fotos que nunca ninguém fotografou. E ele, todo dia, tem nesse objeto, que são as araras, né, o grande foco dele. E ele hoje está reconhecido nacionalmente, já fez trabalho também fora do estado de Campo Grande, e eu tenho certeza que, e muito em breve, ele vai ser reconhecido não só nacionalmente, como internacionalmente, porque as fotos dele são realmente belíssimas. E para a gente finalizar, né, os nossos últimos slides, né, eu queria ouvir vocês depois, mas e aí? Você também acha que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Prestem atenção nessa imagem. Então, a gente começa essa nossa apresentação falando de comunicação e fotografia, mas focando esse tema, a imagem vale por 1000 palavras, mostrando para vocês que eu consigo começar algo da mesma forma que eu consigo terminar, dizendo para vocês, fortalecendo para vocês, provando para vocês que vale sim, e que a fotografia, além de toda a beleza que ela retrata, de toda a forma de comunicação que ela também ela pode representar para vocês jovens, que têm essa cabeça borbulhando de coisas, né? Uma nova maneira de vocês estarem ganhando a vida de vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigada por essa oportunidade que você deu para mim e para a nossa aluna, de estar falando de vocês, desse recurso que a gente tem hoje, que é a fotografia. Aí eu passo a palavra agora para o professor Gabriel. E vocês, se vocês quiserem dar um feedback, fazer alguma pergunta sobre o que eu e a Mandu falamos até agora, a gente está aqui aberto para vocês. Muito bem, obrigado, Cláudia. A Cláudia até comentando agora sobre o fotógrafo, né, sobre o Sebastião, estava lembrando de algo recente que eu vi. Um dos fotógrafos brasileiros renomados que nós temos, que é o Araquém Alcântara também, ele olha a importância de um fotógrafo para a sociedade nesse período de quarentena, de pandemia. O Araquém, ele faz um projeto fotográfico com tribos indígenas da região da Amazônia, e ele tem acesso, né, ele tem um acesso muito mais facilitado que muitos órgãos públicos, e ele está vendendo algumas fotos dele por um preço mais barato para poder juntar dinheiro e ajudar a uma comunidade indígena específica.
E olha, pra vocês terem noção, a foto barata dele é R$ 1.500. Uma foto barata dele, R$ 1.500. Então ele está fazendo um preço baixo para poder ajudar essa comunidade. Depois pesquisem o Araquém Alcântara. É incrível o trabalho dele. E ele é um fotógrafo que está ajudando uma comunidade indígena a conseguir passar por esse período de pandemia. Bom, a Cláudia comentou, né? Se vocês quiserem, pode fazer perguntas ali pelo chat. Se alguém quiser fazer alguma colocação, ela comentou ali sobre essa importância da imagem, a importância que nós temos de utilizar o material, utilizar o equipamento. Fiquem à vontade aí para se manifestar. Só para resumir, né, a gente está tentando passar para vocês, para que amanhã, quando vocês assistirem a oficina, para vocês aprenderem de uma forma criativa com a questão da fotografia, mostrar para vocês também, que além de vocês estarem fotografando para suas redes sociais, que aqui todo mundo tem uma rede social hoje, né? É impossível. Até eu que já estou lá nos meus, né? Vamos deixar isso de lado. Tem Instagram, tem agora Telegram, tem Facebook, vocês não estão mais no Facebook, tem o TikTok. Então, é importante que vocês olhem toda essa rede social, que a importância da imagem é muito grande. A gente está vendo hoje que texto as pessoas não leem, né? As pessoas querem assistir vídeo, porque vídeo é uma série de imagens sequenciais, né? Então, que eu quero que vocês olhem a fotografia como uma nova oportunidade para vocês, né? Uma oportunidade diferenciada de vocês estarem podendo, né, utilizar a fotografia para, como diz, né, esse fotógrafo que o Gabriel trouxe, né? Sobreviver. A gente tem vários alunos, o próprio André Bittar hoje, ele sobrevive só das fotografias das araras, das palestras que ele dá, da venda, revistas, né, National Geographic. Então, e foi assim, eu quero fotografar alguma coisa diferente. Passou uma arara, porque quando a gente quer, o universo conspira a nosso favor, e ele está aí. Então, ele disse para mim, tem até uma entrevista dele no nosso Instagram, vou pedir para vocês acessarem, o clique verde para ele foi um diferencial. Hoje ele sobrevive daquilo que ele aprendeu no clique verde. Também, claro, né? Foi um pontapé inicial. Mas a história do André Bittar pode ser a história de cada um de vocês aqui. Quem diz que não? Exatamente. Bom. Gabriel, só para compartilhar, você falou no Araquém, eu tenho um livro dele aqui. Olha aí. E ele escreveu esse livro, na verdade ele fotografou e o Manuel fez poemas para esse livro. E é todo com imagens muito especiais do Pantanal. Olha que bacana. Vou até aumentar a tela aqui para ver melhor. Sim, só do Pantanal. Nossa. Olha que lindo. Então, é uma oportunidade muito grande, né? Fotografia, de exercitar a sensibilidade. Nelly, mostra para mim o livro, que eu vou tirar uma foto para a gente... Tá, peraí. A gente até fazer um... Deixa eu pegar uma foto. Pode ser essa. Joia, ok, obrigada. Se a Madu puder colocar para mim a foto do Dick e do André para eu fotografar, até para eu fazer o release depois e mandar para eles. Né? É muito importante para a gente que trabalha, a gente vê as pessoas falando dele. Né? Então, se a Madu puder fazer essa favor para mim, eu agradeço. Só um minutinho, professor. Tá. Enquanto a Madu vai colocar ali, eu tirei um print do Dick, tá? Se você quiser fazer só do Bittar, queria dar uns recados para vocês aqui, que a gente está encaminhando para o encerramento. Bom, no e-mail de vocês, o e-mail que eu mandei o convite do Google Agenda, vocês devem ter recebido agora à tarde um formulário para vocês preencherem. É um formulário chamado Pesquisa Socioambiental.
eu deixei um texto no e-mail e um texto no próprio formulário explicando o que é basicamente uma pesquisa que a gente faz com quem são vocês, onde vocês moram, no sentido de a rua é asfaltada, quantas pessoas moram na casa de vocês. A gente não pega os dados de e-mail, tá? Vocês respondem e fica anônimo, mas é para a gente poder depois pesquisar, e a gente geralmente apresenta isso em congressos científicos, quem que participa do projeto e que impacto que isso tem na vida de vocês, e se o projeto conseguiu ajudar a mudar vocês a compreenderem o papel de vocês na sociedade. Outro recado é que amanhã, às 2h, a gente tem o nosso encontro sobre fotografia. Então, no grupo do WhatsApp, a gente vai até deixar para vocês umas dicas de aplicativos para vocês baixarem de hoje até amanhã, para tirar dúvida no encontro de amanhã. Vai ser especificamente fotografia, e aí a gente vai aproveitar que a maioria das pessoas está usando o celular, então a gente vai falar de fotografia para celular. E fiquem à vontade, quem já está usando o Google Meet no celular, fiquem à vontade, que dá para usar o Meet enquanto está usando a câmera fotográfica, tá? E também avisar que vocês receberão um certificado, vocês vão receber um certificado depois de participação, para os que participaram hoje, participaram amanhã. Então, se alguém faltou hoje, algum colega de sala de vocês, colega de escola de vocês faltou, avisa para participar amanhã, para poder ganhar certificado também de participação. Isso contabiliza muito para currículo, para quando vocês forem atrás de emprego. A gente sabe de muitos casos de pessoas que participaram do projeto de escola, né, nas escolas, e isso ajudou muito a eles a serem vistos como outros profissionais. E o último recado que o César me passou, e a escola já estava com interesse em fazer uma exposição, e eu expliquei para o César que a gente faz uma exposição com as escolas. Toda escola que o Clique Verde participa, vocês têm uma atividade como tarefa de tirar foto, que a gente vai ver vocês na prática, como que vocês aprenderam a tirar foto, aprenderam a tratar fotos, e aí a gente geralmente revela essas fotos e vocês montam uma exposição na própria escola. Como nós não estamos tendo aula presencial agora, não estamos tendo encontro, é provável que a gente vai adiar essa exposição lá para frente, mas ainda assim vocês terão uma tarefa de tirar fotos e mostrar o talento de vocês e apresentar como vocês estão se expressando através da fotografia. Ok? Alguém tem alguma dúvida, gente? Pessoal da coordenação, os próprios alunos, vocês querem saber de alguma coisa? Tem alguma dúvida sobre o que foi falado hoje? Tem alguma dúvida sobre o que vai ser falado amanhã? Acho que não, Gabriel, né? Não está vendo nada aqui no chat. Bom, o pessoal da Secretaria de Educação pediu para... Eles vão fazer uma matéria falando que vocês estão participando dessa oficina. Então, eles pediram para que quem puder, tire foto, vocês mesmos, vocês que estão participando, tirem print, ou tirem foto de vocês, ou pede para alguém da casa de vocês tirar foto de vocês participando da oficina, que eles vão depois colocar isso na matéria. E, enquanto isso, é isso que eu ia falar. Você tem como tirar uma foto aí com o seu celular? Tenho. Eu vou pedir para que vocês... Deixa eu ver se o celular está por aqui. Eu tirei vários, mas aqui... Meu celular... Eu não lembro onde ele está agora, acho que está carregando. Eu vou pedir para vocês liberarem eu vou tirar um print da tela. Pedir para quem puder aí, quem não tiver vergonha, gente, libera o vídeo de vocês. Vou tirar um print da tela. Esse é aquele momento que a gente arruma as olheiras, assim, né? Finge que tá todo mundo... Dá aquela arrumadinha no cabelo. Porque, né, acabamos de aprender que a imagem diz muito sobre nós. Põe a camiseta, né? Daqui para cima tá de roupa, né? Gente, muito obrigada, viu, por vocês estarem participando dessa oficina. Obrigada. Para a gente é um prazer estar compartilhando um pouquinho que a gente sabe, e a gente também sabe um pouquinho, a gente também está aprendendo todos os dias, mas toda vez que a gente prepara algum material para os alunos, nós, professores, sempre aprendemos também. E é muito gratificante vê-los aqui
compartilhando desse momento com a gente. Muito, muito obrigada. Isso mesmo, gente. Agradeço a participação de vocês. Amanhã a gente se encontra novamente. Amanhã a gente vai tentar condensar e ser o mais breve possível, mas a gente vai precisar que vocês ali participem, sejam ativos, justamente porque a gente já não está lidando ali presencialmente para tirar dúvida na hora, então vamos aproveitar e tirar qualquer dúvida que vocês tiverem de fotografia. Desde está chovendo imagem no meu WhatsApp que as pessoas estão me mandando e eu não estou baixando essas imagens, mas está chovendo imagem no WhatsApp. Até dúvidas sobre como tirar foto, como tirar selfie, qualquer coisa, tá bom? Então, dê um tchauzinho, um sorriso aí para a tela, que eu vou tirar um print aqui. Obrigada, César, pela oportunidade. Imagina, obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Denir. Pronto. Eu sei que foram vocês no nosso caminho para possibilitar esse momento nosso único, né? Para a gente aqui dentro dessa oficina, dentro dessas novas tecnologias. Muitos caminhos novos virão, se Deus quiser, tão proveitosos quanto esse. Fiquem com Deus. Ô, Gabriel, só uma falinha bem Pode falar. rápida. Tá. Eu vou pedir para que os estudantes, eu encaminhei ontem, é extremamente importante que vocês enviem a autorização dos pais ou dos responsáveis lá por e-mail. Eu mandei um modelo, é só escrever mesmo, manuscrito. Você peça para o seu pai, mãe, o responsável escrever que autoriza participar, para a gente deixar de arquivo lá na escola, tá? E aí tem uma outra situação também, que nós somos convidados pelo portal MS, que é o site oficial do Estado, para fazerem uma matéria em relação a esse projeto. Então, o Gabriel será entrevistado, eu também, e eles vão entrar em contato com um de vocês, estudantes que estão participando do curso, para dar um depoimento. E eles até pediram uma foto, uma selfie, alguma coisa assim. A professora Cleir também falou sobre a questão de um concurso que a gente pode fazer virtual ou presencial